Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje a gente vai falar com uma meditadora, com uma pessoa que também tem formação como instrutora, educadora física, fisioterapeuta, mas vamos deixar ela se apresentar. Muito obrigado por estar aqui, estou feliz de te rever e de ter você aqui, Adriana. Muito obrigado, seja muito bem-vinda aí. Conta para as pessoas quem é a Adriana. Olá, doutor Roberto, muito obrigada pelo convite, adorei. Já faz o que, mais ou menos quase 10 anos lá da Caramba! nossa formação, 9 anos, para ser mais exata, porque eu conheci o senhor na pós-graduação em cuidados integrativos, que o senhor Hum, deu aula, da e professora foi Cici, aonde eu né? tive contato, isso, com a Cici, foi onde eu tive contato com o seu trabalho. Que bacana. Então, E eu depois foi uma sou formação de facilitadores. isso, o senhor deu aula para a gente, né, no Sim. Cuidados Integrativos, no ano seguinte eu fiz a formação em facilitadora de meditação, que Uhum, foi assim, foi uma grande surpresa, doutor, porque eu sou da área da saúde, né, vou falar um pouquinho do meu trabalho, eu uhum, fiz educação física e depois eu dei continuidade aos estudos e fui fazer a faculdade de fisioterapia. Então, há uhum, mais de 30 anos eu atuo na área da saúde e eu sempre me interessei por práticas que conectassem mente e corpo, né? ah, Eu acho que a gente traz muito muitos das doenças, as doenças crônicas, também tem a ver com o nosso emocional ali, né? E eu sempre acreditei que pudesse conectar, né, todos os sistemas, olhar o paciente de forma mais hum, integral. Então, eu sempre fui para essa linha de atendimento. Eu nem entendi. sabia que chamava práticas integrativas e já Uhum, utilizava muito isso no meu dia a dia. Eu sou uma fisioterapeuta que uso muito as manobras manuais, uhum, músicas, práticas de relaxamento. E eu fiz uma especialidade, né, em yoga restaurativo, que também trabalha muito o relaxamento. E há hum. uns 25 anos atrás, eu tive contato com a meditação Essa é a minha próxima pela pergunta. yoga. Como é que a meditação entrou na sua vida? Como ela entrou e como ela continuou? Então, hoje é um tema muito disseminado, né? As pessoas falam muito sobre meditação, só que eu tive contato há uns 25 anos atrás, em prática de yoga, e tenho certeza que não meditei, doutor. Mas já comecei a entrar em contato, porque no yoga a gente usa muito as práticas de exercícios respiratórios, ou as meditações devocionais, Uhum, mas eu fui entender mesmo sobre a meditação e me aprofundar, e foi bem disruptivo, tendo contato com o seu trabalho, né? Que o senhor é um pesquisador e contribuiu muito para desmistificar a meditação, né? uhum. Então, não sei se o senhor quer que eu comente mais sobre o curso. Não, pode falar como é que ele entrou, né? Porque entrou aí então o loop operacional para você. Então vamos falar um pouco do loop, depois a gente volta lá para os benefícios, que eu queria saber também os benefícios para você. Mas fala então, como entrou o loop operacional aí na história, o âncora, relaxamento da lógica, como é Isso, que esse tipo de orientação entrou? o senhor até sempre trouxe, né, para gente assim, não basta você estar sentado, isolado, em silêncio, que não necessariamente você vai estar meditando, né? Não vai Uhum. acontecer como um passe de mágica. Uhum. Então, durante a prática, é importante você saber o que que você tem que fazer, né? Então, é, é muito pedagógico o que o senhor desenvolveu de pesquisa nessa área, que é a âncora, né? Você focar a sua atenção num ponto, na técnica, na âncora, durante a prática, e aí que vai te levar para um relaxamento da lógica, aí vem a sequência de pensamentos, Uhum. você abandona a sequência de pensamento quando você se dá conta que está no emaranhado dos
pensamento volta para a âncora, Uhum. que vai para o relaxamento da lógica, e essa é a prática de meditação, né, doutor? Isso, o que vem a Então, partir daí. Ela entrou nesse momento, o quê? 10 anos atrás, né? Sabe que mais de setenta isso, por cento das pessoas que me procuram para para melhorar a técnica ou para aprender melhor, alguma coisa assim, mais de 70% das pessoas, na verdade, não estavam meditando. Isso aqui é interessante. sim. E a gente observa, né, muito as pessoas falarem sobre meditação como práticas de mentalizações, práticas de visualizações, até mesmo uma prática de respiração, mas não numa técnica que trabalha a sincronicidade ali, né? Que te leva para um exercício de meditação, como se fosse meditação, né? Então, eu acho que a formação trouxe muita clareza. E também a profundidade, né, das evidências científicas, porque, como eu sou da área da saúde, isso me Uhum. interessa muito, né, doutor? Uhum. Todas as possibilidades de benefício e de bem-estar que a prática te traz. E Sim, você poder, é possível você poder introduzir isso na vida de um paciente, né, sim. de um aluno, de um paciente, de uma pessoa que tá interessada em aprender. Uhum. E para você, a gente falou em benefícios para os pacientes, mas e para você, para a Adriana, quais benefícios vieram com a meditação? Os dois ou Eu três acho que principais. Você falou, "Olha, esses dois para mim foram os principais. Quais seriam? toda aquela cascata, né, de bem-estar que a resposta de relaxamento traz no corpo, porque Uhum. é uma prática que autorregula, né? Te melhora a respiração, fica mais harmônica, você Uhum. tem um relaxamento ali do sistema nervoso, porque você diminui a ansiedade, você tem um relaxamento muscular, eu acho que melhora muito o foco e a atenção. São inúmeros benefícios, né, doutor? E Uhum. fora da prática em si, aquilo que É, você melhora no seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu acabei, né, São Paulo, a gente que mora aqui em São Paulo, às vezes é é, meio corrido, caótico, sim. trânsito, Hoje choveu, peguei, né? E hoje peguei muita choveu, né? chuva, É, choveu, então você já começa a respirar e você já começa, acaba sendo um gatilho, né? É como se o corpo já cria aquela coerência, né? Aquela conexão da sua respiração, então você consegue levar isso para outros momentos do seu dia a dia. sim, Diminui a sua impulsividade, sua sim. reatividade, né? Você fica menos reativo. Isso. Então, fica aquele lugar de observador, né? A vida não muda lá Então, fora, né? A vida não muda lá fora. Mas você muda com uma relação mais leve com ela. Como é que você percebeu no passar dos anos essa relação da ansiedade, da agitação em direção à leveza? Como esse caminho foi acontecendo para você? Foi rápido? Foi por pulsos assim, passava um tempo, ou foi assim constante? Ou foi um platô e de repente caiu a ansiedade? Como foi a sua história nisso? olha, para ser sincera, assim, eu acho que a prática ela tem que ser assídua, ela tem que fazer parte do seu dia a dia, que nem escovar o Sim. dente, que Aham. nem fazer exercício, cuidar da alimentação, né? E vai ter momentos da nossa vida que pode ser mais estressores, momentos que você passa por um luto, por Uhum. alguma tristeza profunda, ou momentos que você vê que você pode estar com alguma doença, enfim. Então, acho que Uhum. assim, a ansiedade, ela pode estar presente no seu dia a dia, e- só que quando você medita, eu acho que isso fica mais leve, doutor. E no próprio momento ali que você está se exercitando, né, a meditação, você está praticando, você já sente o efeito disso. Ele vai ser duradouro, ele vai a médio e longo prazo, você ter uma observação de um efeito melhor na sua vida, inclusive tem até vários
evidências científicas que fala de mudanças na Hum, estrutura, né, neurológica ali, mas eu sim, acho que no sim. dia a dia, assim, independente do que te acontece, Uhum, de estar num momento mais estressante, você pratica, você relaxa, você aciona a resposta de relaxamento, você melhora, uhum. né? Isso mesmo. E para quem está começando, ou para quem. São dois tipos de pessoas que eu queria que você falasse para elas agora, que estiverem agora nos ouvindo. Uma não consegue, ó, meditar é muito difícil, eu não vou conseguir nunca. A outra está dizendo assim, não, eu comecei, mas está muito difícil continuar. Geralmente, o que que você acha que pode estar acontecendo? Na maioria das vezes, quando a pessoa diz que é difícil e não vai conseguir, ou quando a pessoa diz que já começou, mas não consegue continuar? O que que você diria para essas Olha, pessoas agora? eu acho que é importante buscar informação, né, de ter alguém que possa te orientar, um facilitador, alguém que possa te ensinar, né, o que que é a prática de meditação, porque eu acho que ela é acessível para todo mundo. Eu acho que muito desconhecimento acontece quando a pessoa fala: ah, meditação não é para mim, eu não Uhum. consigo meditar, eu sou muito agitada, os pensamentos Para não meditar param. já precisa ser calmo, né? Tem isso. Então, eu acho que as pessoas criam muitas expectativas, né, do que pode estar acontecendo ali. Então, eu acho que isso é importante você não criar expectativa, ser introduzida numa prática por alguém que tem o conhecimento de estar te passando essas informações, enfim, um orientador, um facilitador, e não desistir, né? Porque você precisa virar um hábito como qualquer outra coisa, né, Uhum. doutor? Então tem que ter a disciplina. Às vezes não, a mente, né, ela não vai achar tudo, ela não vai achar gostoso, né? Você vai lá, senta, medita, separa um horário do seu dia como mais uma tarefa que você vai fazer, né? Uhum. E começa a Uhum. praticar sem É. expectativa. Eu costumo Mas é dizer que acessível e é possível. sim, é possível. Eu costumo dizer que os efeitos acontecem que nem uma cascata de dominó em câmera bem lenta. Vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, e você mantém a consistência. Adriana, como é que você levou a meditação, o conhecimento que você adquiriu, a formação como instrutora, facilitadora, para o seu atendimento, para as pessoas que você atende? Como é que você agregou, onde ela agrega no seu trabalho hoje? Então, antes da pandemia, eu fiz alguns workshops, até a Lili participou, né, doutor? Não sei se o senhor acompanhava, Sim, sim, sim. e, nossa, muito, muito bom, assim, foi muito bom. E depois da pandemia, agora, assim, recentemente, de 2 anos para cá, eu acabei fazendo outros workshops, mas falando sobre as práticas de relaxamento, sobre o que que é saúde integral, longevidade saudável, e introduzindo o tema meditação, os benefícios, né? No meu dia a dia, com o meu paciente, com os meus alunos, a maioria, assim, já teve algum contato, ou eu já passei alguma orientação, já introduzi na prática, é que depende muito da vontade da pessoa, né, de estar buscando esse conhecimento, querendo usar isso no seu dia a dia, né, querendo praticar, mas assim, as informações eu trago também nas redes sociais um pouquinho. É, eu vejo, é um trabalho interessante. Quanto mais pessoas puderem divulgar, né, mais a meditação pode ganhar um espaço, porque era uma coisa que virtualmente praticamente todas as pessoas são capazes de meditar e praticamente todas as pessoas serão beneficiadas pela meditação quando fizerem, um percentual gigante. Então, tem que ser uma coisa disseminada, né? Tem que ser uma coisa que todo mundo ensina e todo mundo aprende. Quanto mais gente puder, em diferentes áreas. A Adriana já fez formação comigo, profissional de todas as áreas de saúde que você imaginar. Todas as profissões da área de saúde fizeram comigo. Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, naturólogo, musicoterapeuta.
Inclusive, a pessoa às vezes é musicoterapeuta e é monge, é psicólogo e é padre, é frei, até sacerdotes fizeram comigo, e tudo isso está difundindo a meditação. Eu tenho essa esperança, né, que pessoas como você, assim, difundam a meditação. Mas eu queria saber, para a gente terminar o nosso papo gostoso aqui, eu queria de você uma mensagem para quem estiver assistindo, uma mensagem final, uma coisa que venha do coração. O que é que você quer deixar como sua mensagem final aqui no nosso papo? Olha, para quem tem interesse em aprender meditação, busca informação. Olha, Dr. Roberto Cardoso, que tem um coração gigante, há anos está formando profissionais nessa área e trouxe, contribuiu muito para a parte acadêmica, né, doutor? Com o seu conhecimento, com as suas pesquisas. É, eu acho que assim, no nosso dia a dia, a gente tem que gerenciar nosso estresse, cuidar do nosso estilo de vida, é, eu penso sempre numa ascensão em saúde. Não você ter ausência de doença, mas sim você estar Aham. numa ascensão de saúde. E a prática de meditação, ela vai trazer muito bem-estar, assim como alimentação saudável, exercício, mas eu deixo aqui essa mensagem para quem tiver interesse, é possível, é, dá para aprender, né, doutor? É Dá para aprender. acessível, Sim. então é, pratiquem, né? E segue as redes sociais. Aí o senhor também tem o seu livro, né? Eu não sei se o Uhum. senhor faz as imersões e Ah, os cursos as- ainda. faço meu cursinho online, que é o Reito Mergulho, faço alguns retiros, né, que são as imersões. Às vezes eu passo o fim de semana com a turma. E a ideia é isso que se difunda, né? Que as pessoas percam esse medo, essa resistência ao método tão simples, descompliquem, né? Que metade tem medo, acha que não vai conseguir, outra metade acha que quer conseguir, mas acha que é complicado. Então, se você resolver esses dois problemas, eu acho que você vai ter tantos milhões de pessoas meditando que não tem como não mudar. Não mudar a consciência do planeta, não mudar as pessoas de alguma maneira, né? Isso é muito bacana. Sim, e também e desmistificar, né? Porque muitas pessoas acham que tem cunho religioso ou que você é, tem que estar numa filosofia Uhum. espiritual para ser acessível, né, doutor? E não é É, verdade, não é né? proibido, nem é Existem as obrigatório. práticas de meditação devocional, mas existe as práticas de meditação devocional, mas tem outras possibilidades para meditar também que não vai esbarrar com crenças, né, Uhum. religiosas de ninguém. Então, pratiquem quem tiver interesse. E é Isso. isso. Obrigado, Adriana. Adriana, super obrigado por estar aqui. É, E vamos dar um tchau, pessoal. Depois eu me despeço direito de você, mas vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, obrigada pela atenção.